E chegando-se Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus! Que revelação profunda o apóstolo Pedro teve. Essa escritura que lemos está em São Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 18. Essa é a forma ilustre de nosso Senhor Jesus Cristo demonstrar para a sua igreja que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Por quê? Nós temos a revelação. E é por isso que o inimigo, como diz o nosso profeta, odeia a revelação. Mas não tem problema que ele odeia, né? Nós amamos a revelação. Muito bem, amados, mas vamos lá. É nisso que nós estamos firmados, pela graça de Deus, da qual Ele tem nos revelado, e isso é que nos dá segurança. Agora, o nosso profeta diz na mensagem, na revelação de Jesus Cristo, no livro das Eras, na página 3, ele diz assim: a importância da revelação pelo Espírito, letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, a um verdadeiro crente jamais pode ser superenfatizada. A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Agora, eu não estou falando acerca deste livro de Apocalipse e você, eu estou falando acerca de toda a revelação. Ela é tremendamente importante para a igreja. Nós sabemos, irmãos, que o inimigo ele odeia toda a Bíblia, mas existe 2 livros da qual o inimigo mais odeia, que é o livro de Gênesis, que mostra a origem dele, e o Apocalipse, que mostra o fim. Então, Gênesis e Apocalipse são os 2 livros da Bíblia que o inimigo mais odeia. Mas nós amamos, né? Toda a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, nós amamos. Embora não entendemos muitas coisas, embora saberemos de coisas que estão escritas nesta Bíblia, que somente compreenderemos quando chegarmos lá do outro lado, mas aquilo que está escrito na Bíblia concernente ao povo de Deus, posição do povo de Deus, e concernente ao que o povo de Deus deve estar firmado, isso sim tem sido revelado por Deus através dos profetas, desde lá de trás. Então é por isso que o inimigo odeia a igreja. Agora, quando Jesus fez essa pergunta para Pedro e para os discípulos ali, a respeito de como que os homens falavam a respeito de quem era o Filho do Homem,
Até mesmo disseram, uns dizem, Senhor, que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. E ele, olhando fito para Pedro, diz, e tu? E você, Pedro? Quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha que coisa profunda. Ô irmão, como é bom ter essa revelação. Como é bom ser um dos tais a qual fomos revelados por Deus. A Bíblia fala muito mais que alegra o nosso coração. Em Romanos capítulo 16, versículo 25, o apóstolo Paulo diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Olha só que coisa profunda, meu irmão. E ainda ele fala mais, em Efésios capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então o que estava oculto, estava em oculto em Deus, e ele se revelou o que estava oculto por meio de Jesus Cristo. Isso é profundo, isso é tudo para nós. É por isso que o próprio Senhor Jesus, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, para o povo revelado. Para aqueles que não são revelados, corre um grande perigo, um grande risco. Não é verdade? Como muitos aí que se julgam ser revelados. Eu dou graças a Deus, você sabe por quê? Porque há na igreja pessoas que congregam com a gente, que não sabem ler, que não sabem escrever, são pessoas iletradas, mas o que nos chama atenção é que as pessoas, não sabendo ler, não sabendo escrever, elas creem, elas ouvem, obedecem e creem. Não há nada que tira esta tremenda revelação do coração dela, do coração dele, porque isso veio de Deus, isso desceu de Deus, do coração de Deus para o coração de um eleito. Aleluia, Jesus deu graças ao Pai, e irmão e irmã, que Ele escondeu isso de sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Pequeninos, quem são eles? Somos nós. Nós não temos prata, nós não temos ouro, nós não temos nada da qual podemos nos jactanciarmos. Mas uma coisa nós podemos dizer com alegria: somos um povo revelado. Um povo que Deus amou e demonstrou este amor revelando os seus segredos, aquilo que estava em oculto. Principalmente revelando para nós que somos seus filhos. O apóstolo Paulo diz ao Colossenses capítulo 1, verso 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Louvado seja Deus. É por isso, meu irmão, minha irmã, que não há motivo de tristeza, não há motivo de você ficar deprimido, preocupado com o que está acontecendo aí fora neste mundo. Não, alegre-se, coloca para fora da sua vida esta depressão, não pertence a você isso. Deixe de lado tudo que não pertence a você. Alegre-se com aquilo que pertence a você. Revelação, vida consagrada a Deus, alegria com a sua família. Olha só o brilho do sol mais uma vez nesse dia. Isso é para você, isso é para nós.
Dê glória a Deus. Livre-se de toda doença nesta hora. Você, minha irmã, meu irmão, é um revelado, é uma pessoa revelada. E isso, como diz o nosso profeta, é isso que faz a diferença. É a revelação que Deus te deu. Um bom dia com Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de nosso Senhor, que você seja uma pessoa feliz em mais um dia. Em nome de Jesus Cristo, um forte abraço do meu coração para o teu coração com todo o amor que tem por ti. Amém. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração.